Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Silvana Pires e hoje eu trago uma palavra que nós vamos falar um pouquinho sobre gratidão, centelha divina e amor ao próximo. Fica nesse vídeo, eu tenho certeza que esse vídeo ele vai edificar o teu coração. Gente, eu me deparei com uma palavra alguns dias atrás que eu já conhecia essa palavra. Inclusive já tinha até pregado sobre essa palavra. Mas eu não tinha tido um entendimento pleno dela, e talvez nem seja pleno ainda, porque de repente eu vou entender ainda muito mais daqui a um tempo, quando a minha consciência ela se expandir um pouco mais. E essa palavra ela me impactou de uma forma diferente dessa vez. Essa palavra está lá no livro de Marcos, capítulo 10. Procura na tua Bíblia, eu vou dar as referências aqui, depois você faz a sua busca, porque você tem Bíblia em casa, se não tem, tem no Google aí, no celular que você está assistindo esse vídeo. Nesse capítulo, aconteceu um fato que me chamou muita atenção, né? E eu fiquei pensando sobre dois aspectos daquela situação. O primeiro aspecto, a história conta que Jesus ele estava ensinando, curando as pessoas e fazendo as palestras dele ali, e que tinha uma multidão junto com ele. E que as palavras dele impactavam as pessoas. E aí, um homem veio em direção a Jesus e se atirou nos pés dele e disse assim: Bom mestre, o que eu devo fazer para entrar no reino dos céus? E aí Jesus olha para ele e fala assim: Por que me chamas bom? Olha a conversa de Jesus. Por que tu me chamas bom? Bom é Deus. Isso me deixou assim um pouco cismada, né? Porque se nós formos assim olhar Jesus como referência de maldade, não tem como, né? A gente só consegue ver ele e toda a história que é contada em relação a ele, tudo que ele viveu, né? A gente só consegue imaginar assim, ele como uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que olhava as pessoas por dentro, uma pessoa que enxergava a centelha de cada um. E quando ele diz que ele não é bom, e aí eu me perguntei, mas se Jesus não é bom, o que sobra para mim? O que sobra para mim? Se Jesus não se considerava bom, então, como que eu vou me considerar boa? E aí veio assim uma série de coisas que eu continuei lendo a palavra, eu fui tendo entendimento daquela palavra. E aí esse homem chega e pede para Jesus assim, né? Como que eu faço para entrar no reino dos céus? E aí ele pegou e disse: você guarda os mandamentos, você jejua, você todas as coisas que os judeus faziam, né? E Jesus já sabia que ele fazia, né? E aí ele disse assim: sim, eu faço isso desde criança. Aí Jesus e tem uma palavrinha ali assim no meio, sabe? Que foi por amor que Jesus fez isso. Por amor. Ele disse, a palavra diz assim, e Jesus o amou. Olhou para ele e o amou. Ou seja, Jesus teve compaixão dele. E colocou diante dele uma sombra que havia dentro dele. Sempre quando nós falamos a centelha, ela é luz, porque é Deus em nós. Mas toda luz tem uma sombra. E essa sombra era o que ele sentia em relação às coisas que ele tinha. E aí Jesus vai e diz assim para ele: homem, vai e vende todas as tuas posses, vende todas as coisas que você tem e dá aos pobres. E aí toma a sua cruz e segue-me. E aí, quando Jesus fala aquilo, ele fica apavorado, ele fica atemorizado, porque tomar a sua cruz significa ir para a morte. Naquela época, quando se falava de cruz, se falava de crucificação mesmo. E aí Jesus cutucou ele, perguntando, dentro do íntimo dele, perguntando: escuta, você está disposto a dar a sua vida por essa causa? Você está disposto a morrer comigo na cruz, se for preciso? E a Bíblia conta que esse homem ele baixou a cabeça, né? E foi embora. E aí eu vejo muitas pessoas pregando, né, na igreja, né? Principalmente nas igrejas, que a questão ali era que ele era uma pessoa que ele era apegado ao dinheiro. Mas eu vim trazer para vocês aqui uma nova versão dessa palavra. Esse homem, sim, ele tinha o coração dele no dinheiro, né? Mas o principal fato ali daquela história toda, né, é que, primeiro, ele não estava buscando o reino dos céus aonde deveria ser buscado. Porque ele queria o reino dos céus e colocou Jesus como intermediário dele para o reino dos céus. E Jesus disse para nós, o próprio Jesus disse,
que o reino dos céus ele está dentro de nós, dentro de cada um de nós, que não está aqui nem acolá, que está dentro de nós. E aí Jesus ele vem dizendo que bom era só o Pai, né? E aquele homem, ele tinha Jesus como uma referência de bondade, e de repente Jesus vem e pá, bem exatamente na ferida dele. O que acontecia com aquele homem? A confiança daquele homem estava nos bens materiais e não no reino de Deus. Isso não quer dizer que a pessoa tenha que ser pobre e que a pessoa tenha que pegar todas as coisas que ela tem e dar aos pobres, porque Jesus não era um Deus de miséria. Tá aí a questão que a gente vê, a multiplicação dos peixes, por exemplo, né? Foi abundantemente aquela multiplicação que sobraram até 12 cestos cheios de pão, cheio de peixe. Então não existia miséria junto com ele, ele não pregava a miséria, mas ele pregava o reino dos céus, ele pregava que você e o Pai são um, eu e o Pai somos um, ele dizia isso. E quando eu digo eu sou um com o Pai, o Pai é um com Deus, eu estou simplesmente replicando a mesma sensação, a mesma emoção e a mesma verdade que havia dentro de Jesus. Porque era isso que ele queria que nós entendêssemos. Mas o que as pessoas fazem hoje em dia, principalmente agora essa febre que está dentro da própria internet, né? De que achar que, por exemplo, tem pessoas que acham que quando você faz a sua conexão com a centelha divina, você fica milionário. Tá bom, você pode até ficar milionário, mas você vai ficar milionário se esse for o desejo mesmo do seu coração, o teu desejo ardente, aquilo que você espera. Mas também, por que você quer isso? Por que você quer ficar milionário? Tem essa questão. E eu vim trazer para você um questionamento, que você se pergunte, né? Por quê? Ou para que você quer ser milionário? Para que você quer ter muito dinheiro? Eu vou contar a história de um outro cara, tá? Para você entender. Isso é uma parábola que Jesus contou também. Tá em Lucas capítulo 12, tá? Nós vamos falar da energia do dinheiro. Energia da graça também, né? Porque nós precisamos de um pouco de graça para poder entender isso que eu tô falando e principalmente sermos gratos pelo que temos, né? Veja o que Jesus conta, né, para os discípulos. Ele foi e falou assim, ó, havia um homem e esse homem teve uma plantação assim tremenda naquele ano e ele plantou e colheu muito mais do que ele esperava. E aí o que acontece com esse homem? Ele olha para aquela colheita toda e ele diz, meu Deus, agora eu vou ter que demolir todos os meus celeiros, né? E vou fazer outros maiores e colocar toda a minha colheita ali dentro desses celeiros. E vou viver uma vida regalada. Eu vou viver de renda, eu vou viver ricamente, né? E não vou precisar me preocupar com nada. E aí Deus, veja lá na palavra Lucas 12, tá? Aí Deus fala com ele, ele disse, homem, ainda hoje te pedirão a tua alma. Por que tu tá acumulando tanto tesouro aí na terra, se hoje eu vou te chamar, hoje eu vou te levar, hoje você se reúne comigo? E aí, o que vai adiantar toda essa comida que tu vai estocar nos celeiros, do qual você tá numa ciranda preocupado, como você vai guardar tudo isso? E aí, quando esse homem ele é chamado dessa forma, que ainda Deus fala assim, ó, você precisa acumular bondade, você precisa acumular riqueza, você precisa acumular amor, você precisa acumular gratidão, você precisa acumular cuidado com o teu próximo, amor ao teu próximo, né? Você precisa acumular essa energia no reino dos céus. É isso que Deus espera de você como uma centelha. Que você se desligue das coisas que você não vai poder acrescentar na sua história diante de Deus. Você pode ter o palácio que você for, coberto de ouro e pedras preciosas. Ainda assim não vai ter valor nenhum. Por que eu estou dizendo isso? Não é que você não deva ter tudo isso, é que isso não acrescenta a você, ao teu ego, naquilo que você deseja, realização dos seus sonhos, realização de viagens maravilhosas, realização de tudo que você deseja material, mas você tem que ter a consciência de que esse momento que você está vivendo aqui na Terra, ele é um momento passageiro e é um momento onde milhares de pessoas passam por nós.
Ontem aconteceu uma coisa muito engraçada aqui na minha casa, né? Que a minha filha, ela tá agora se envolvendo um pouco com a física quântica, com a espiritualidade de uma forma diferente. Eu não forço, tá, gente? Eu deixo ela vir por conta dela, então ela assiste outros canais, o coração dela se busca da forma dela. A única coisa que eu faço quando ela me pergunta alguma coisa, eu respondo. E aí eu respondo, e se ela fala, mãe, me ensina tal coisa, eu ensino, mas eu ir lá na casa dela, bater, não, vem cá que eu quero te ensinar, não. Eu acho que a expansão de consciência é único e é de cada pessoa, é único para cada pessoa. Cada um, Deus trabalha de uma forma, cada um uma centelha diferente, né? Apesar de sermos todos um e termos vindo da mesma fonte, cada um tem o quê? Um desenvolvimento diferente. Então eu deixo ela quieta. E ela chegou na minha casa, né? Pediu, mãe, faz janta pra mim. Aí eu fui fazer a janta pra ela, ela chegou na minha casa e a gente estava conversando, papo sobre vida, sobre não sei o quê, que eu amo muito a minha filha porque a gente tem uma amizade. E aí ela foi e disse assim pra mim, mãe, me responde uma coisa. Se você morresse agora, você morreria feliz? E eu nem sabia que ela estava fazendo essa enquete, né? Com as amigas, com as pessoas que ela convive, né? E eu peguei e disse sim. E ela disse, você morreria feliz? Eu disse, morreria feliz. Aí ela pegou e disse assim, eu perguntei por quê, né? Não, ela me perguntou por quê. Eu disse, filha, porque a minha vida valeu a pena. Porque muitas pessoas foram impactadas com a minha vida. Eu trouxe crescimento para muitas almas, para muitas pessoas. A minha vida foi voltada para Deus. E eu trouxe isso, eu tive coragem de assumir aquilo que Deus me deu para fazer e fiz. E gostaria de ter a oportunidade de fazer muito, muito, muito mais. Mas se eu morresse agora e eu soubesse que uma única vida na Terra foi impactada por conta da minha vida, eu já morreria feliz. Ela ficou assim, hã? Nossa, mãe, é a primeira pessoa, você é forte, é profundo. É a primeira pessoa que me diz isso, mãe. Porque todos falam assim, eu não, queria fazer uma viagem, eu não, queria encontrar o homem da minha vida, eu não, queria ter um carro zero, eu queria ter minha casa, meu apartamento, minha chácara, casa, carro e apartamento, como diz o professor Heliconto, né? E namorado. E aquela resposta saiu do profundo do meu coração. Eu não acho que eu tenho tesouros acumulados no céu, mas eu acho que eu tenho alguma coisinha, sabe? Mas não porque eu sou boa. Não, não é por isso não. É porque o Deus que habita em mim, ele é bom, ele é maravilhoso. Conforme Jesus disse, Deus é bom. É ele que é maravilhoso, é ele que é abundante, é ele que é amor, é ele que é amor incondicional, é ele que é benigno, é ele que é a revelação, é ele que é a iluminação, é ele que é a transmutação, é ele que é tudo isso. Eu somente sou uma condutora dessa energia. Quando eu estou conectada, quando eu estou com Deus, eu simplesmente vou ser um canal dessa energia positiva, dessa energia amorosa, dessa energia linda que Deus é. Não é que ele tem, ele é. E nós, quando nos abrimos para isso, a gente consegue colocar isso para fora. E são esses os tesouros que Deus quer que nós também garantimos, não só os tesouros da terra. Você pode ter os teus tesouros aqui na terra, mas que isso não seja a segurança da sua alma, porque não é. Não é. E aí os discípulos começam a ficar muito apavorados com aquela doutrina, né? Porque aquilo não existia, né, naquela época. Quanto mais rico, mais poder, né? E aí Jesus vem falando coisas totalmente adversas, contrárias ao que eles tinham aprendido, né? E tem uma outra passagem também que está em Mateus 25:35, né? Que Jesus vem explicando para eles assim, ó. Eu tive fome e me deste de comer. Eu tive frio e me deste de vestir. Eu estava doente e me cuidaste. Eu estava preso e foste me visitar. E aí os discípulos apavorados falam, mas mestre, nós nunca te vimos com fome, nem preso, nem nada disso. Do que o senhor está falando? E ele olha para as pessoas que estão ali e diz assim, ó, se fizerdes alguma dessas coisas para algum desses pequenos, algum desses que está aqui diante de ti, a mim está fazendo. Então, o que Deus estava falando para nós ali naquele momento? O que Deus, através de Cristo, estava falando para nós? Que nós somos um, somos conectados, que a centelha que está em mim é a mesma centelha que está em você. A centelha que estava em Cristo, saiu tudo da mesma fonte, é tudo Deus em nós, e nós somos conectados um com os outros. Então, quando eu faço mal para você, eu não estou fazendo mal para você, eu estou fazendo mal para Deus. É.
E quando eu faço o bem para você, não é porque eu sou boa, é porque eu estou fazendo para a sua centelha. O Deus que está em mim está usando a minha vida para eu fazer algo de bom na sua. Entenda isso, amados, nós não somos bons. Isso não quer dizer que nós não somos merecedores de toda vitória. Isso não quer dizer que nós não somos merecedores de ter o nosso sonho realizado, financeiro, emocional, tudo sim. Nós devemos sim comer o melhor dessa terra. Tudo que existe de bom é para aqueles que estão conectados em Deus. Por quê? Porque em Deus não tem pobreza, em Deus não tem escassez, em Deus não tem doença, em Deus não tem miséria, em Deus não tem doença, em Deus não existe o mal em Deus. E quando você se conecta nele, nessa energia de ser o agraciador, né? O que eu quero dizer graça, né? A palavra graça, ela é assim, ela é difícil de ser traduzida porque ela não é entendida pelos seres humanos. Por que não é entendida? Porque as pessoas não querem, elas querem tudo de graça, mas elas não querem conceder a graça para ninguém. E o que é a graça? A graça é você conceder perdão, por exemplo, para quem não merece. Então, graça é um favor imerecido. É você conceder prosperidade para quem nunca trabalhou. É você conceder saúde para quem sempre judiou de pessoas. Isso é graça, é favor imerecido. É quando você se dedica a uma pessoa, mesmo ela, sem ela merecer. Mas por que você faz isso? Porque você está cuidando não só daquele corpo, aquela alma, mas daquela centelha. Aquela centelha é Deus na pessoa e todos nós temos. Todos nós temos a centelha de Deus, é o espírito da pessoa, o espírito da pessoa é a centelha nela. E como que eu vou poder olhar para você e dizer assim, ó, eu vou socar a sua cara. Se eu fizer isso, eu estou socando a sua centelha. Se eu tenho essa consciência. Se você assim, eu vou te passar a perna, então eu estou passando a perna da tua centelha. E quando eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo só para você, eu estou fazendo para mim, porque nós dois somos um, viemos da mesma fonte. E uma vez que eu faço isso para você, automaticamente, o que eu fiz para você vai voltar para mim. É a lei da semeadura, da colheita. Plantou, colhe. Jesus nos ensinou isso. Então, por que eu vou plantar no tempo que eu vivo na terra? Por que eu vou colocar todas as expressões da minha alma no meu corpo, nas expressões da minha alma, nos meus desejos carnais, no meu ego, naquilo que vai me fazer ficar mais bonita na foto, aquilo que vai me fazer ficar mais bonita no mundo, ou seja, um iate, um jato, uma fama? Por que eu vou colocar o meu coração nisso? Eu posso até ter tudo isso, mas o meu coração está em agradar e amar a sua centelha e incondicionalmente, independente do que você é. Entende isso? E era isso que Jesus estava dizendo. Eu estava preso, eu estava com sede e foste me visitar. E aí ele conclui isso dizendo assim, quando tu fizer para qualquer um desses, é a mim que está fazendo. Era Deus falando através de Cristo. Entenda isso, entenda isso. A gratidão, eu e a minha filha, a gente sempre conversa muito sobre essas coisas, assim, sobre a gratidão, né? E esses dias ela me propôs eu fazer uma técnica, eu vou ensinar essa técnica para você. Ela me propôs assim, eu baixei no meu celular um japamala eletrônico, né? E aí ela disse assim, mãe, cada vez que você tocar aqui, você agradece por alguma coisa na sua vida. Vai demorar uns 15, 20 minutos, mãe, para você fazer essa meditação. Relaxa e faz, e depois tu me conta o que aconteceu. E eu comecei a fazer, dentro ali, né, do japamala. E aí eu comecei a agradecer e eu vi que eu tinha muito, mas muito para agradecer. Todos os dias eu tinha 108 coisas para agradecer, sabe? E todos os dias eu lembro de outras coisas para agradecer. Faça isso. Comece a agradecer a sua vida, a sua existência, os seus filhos, a sua casa, tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você come, todos os teus sonhos que você ainda nem realizou só porque eles existem dentro de você. Comece a agradecer tudo. Cada vez que você agradece uma pessoa, alguma dessas coisas, você clica lá, vai passar mais uma até 108 vezes. É um japamala.
Então, busca na internet, busca fazer isso, você vai entender que a tua vida tem um propósito, a tua vida ela existe por algum motivo. A minha existe para eu estar aqui com você. A minha existe para eu fazer a minha mentoria. A minha existe para eu ter a inspiração que eu tenho para tratar das pessoas que vêm me pedir socorro. Mas a inspiração, ela não é minha, ela é de Deus em mim. Eu só sou o canal para poder chegar a pessoa, a informação e acelerar o processo dela de cura, de libertação, de amor próprio e principalmente da conexão dela com a centelha dela, tá? Eu tô deixando aqui minhas redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. Também tô colocando, deixando passar aqui várias vezes, vocês viram o meu telefone passando. Entre em contato comigo, para a gente ter uma conversa da mentoria. Quem sabe se você está precisando só de uma viradinha de chave para entender tudo isso que é a centelha divina e como isso pode mudar a sua vida de uma forma excepcional, tá? Um grande beijo para você, compartilha esse vídeo porque é isso que você faz por mim quando você comenta, curte e compartilha, tá bom? Ó, beijão de luz para você.